Olá novamente. Então eu estou trazendo aqui mais um exercício da aula de algoritmos e programação. Então vamos à situação problema. Contar quantos números múltiplos de 3 existem entre 1 e n, onde n é informado pelo usuário, né? E a gente vai utilizar a linguagem Python e utilizando a função while e a função for. Tá? Quando a gente lê o exercício, o que a gente já pode pensar de cara já, né? Que esse múltiplo, para ser múltiplo de 3, vamos ter que realizar uma operação matemática, né, do número x ali, onde a divisão, o resto da divisão por 3 tem que ser zero. Então, se o resto da divisão por 3 for zero, ele é um múltiplo de 3, certo? A função for, tá? Então, vou explicar rapidamente aqui. É a função for. For i é uma variável, certo? O i é uma variável definida. E range é uma função do Python, né? Mas dentro da função for, a gente usa listas, né? Então, for i para a variável dentro de uma lista, tá? E na função range, né, ela tem três critérios ali: o start, stop e o step. O stop seria o limite máximo dessa lista, né? Então a gente é obrigado a definir, né, o limite máximo dessa lista. E se for omitido, né, o start e o step, eles vão assumir o valor 1, tá? Então se eu vou omitir, ele assume o valor 1, tá? É, e lembrando que essa função range, ela é utilizada especificamente para números inteiros. Então, a função range vai fazer com que a gente crie uma lista com números inteiros e se eu não definir o start ali, ela sempre vai iniciar com o primeiro elemento sendo o elemento zero e seria de um em um, né? 0, 1, 2, 3 assim sucessivamente. Tá? Com relação à lista, a gente precisa saber que, né, a lista ela pode ser uma lista de números, né, números inteiros, pode ser uma lista de strings, né, de palavras, e pode ser uma lista de variáveis também, né? Mas aí é importante a gente saber que dentro de uma lista, o primeiro elemento ele vai assumir uma posição, né? Então, o primeiro elemento ele vai assumir a posição 1. O segundo elemento ele assume a posição 2, o terceiro elemento vai assumir a posição 3 e assim sucessivamente, né? Quantos elementos tiverem a lista, né? Para os outros casos é a mesma coisa, né? Nessa lista do gato, cachorro, papagaio. Então, o gato é o elemento 1, o cachorro é o elemento 2, papagaio é o elemento 3, certo? Tá, então, voltando aqui à nossa situação problema, né? Contar quantos números múltiplos de 3 existem entre 1 e n, onde n é informado pelo usuário, usando as estruturas while e for. É, eu trouxe aqui a estrutura for, né? Que é como eu fiz essa codificação, né? A gente define ali previamente o n, que vai ser inserido pelo usuário. O contador começa em zero, definir a variável contador. Por que eu vou contar? Porque ele quer saber quantos números são múltiplos de 3, então eu tenho que contar. O zero, porque o zero é o elemento neutro da soma, então eu defino como zero. Então, for i em range, vou definir o primeiro elemento ali como 1, né, o start, então ele vai começar em 1, né, para n mais 1, até n mais 1, né, o stop é o n mais 1. Por quê? Por que o stop é n mais 1? Quando eu uso a função range, ele vai criar, se eu não definir ali o primeiro elemento, né, ele cria uma lista a partir do número zero, tá? E aí eu preciso definir é, qual, qual posição, né? Qual posição dentro dessa lista que eu quero iniciar a minha contagem ali, né? Que ele considere a contagem, né? Então, se eu deixar em branco, né, o início ali, ele vai começar a partir do número zero, né? E o zero dividido por 3 é zero, né? Então, aí ele vai gerar uma conta errada para mim, né? Porque eu não quero o zero. Então, eu coloco for i em range, defino como um sendo o primeiro elemento a
começar a realizar essas contas, tá? E aí ele vai, como eu não defini ali o step, ele vai considerar que é 1. Então ele vai fazer essa comparação de 1 em 1, certo? Então ele começa no 1, ele vai fazer aqui, ó, se o 1, resto da divisão por 1 do i, né, for 0, o contador recebe mais 1. Então ele vai fazer primeiro aqui, ó, 1, resto da divisão por 1, deu 0? Não. Resto da divisão por 2, deu 0? Não. Divisão por 3, deu 0? Sim. Então se sim, o contador recebe 1, tá? E assim sucessivamente. Aí o n mais 1 por quê? Nesse exemplo aqui eu vou usar o n como 10, tá? Vou definir meu número como 10. Então, para que o meu número eu chegue aqui no 10, né? Ele precisa ser até o 11º elemento aqui da lista, né? Então, por isso n mais 1, né? Porque o primeiro elemento ele vai estar na posição o 1, né, que eu quero definir, ele está na posição 2, o 2 está na posição 3, o 3 na posição 4 e o 10 está na posição 11. Por isso que eu tenho que definir n mais 1, tá? Print contador, ele vai trazer para a gente aqui quantos números são múltiplos de 3, certo? Na estrutura while é um pouquinho diferente, né? É uma mudança sutil, né? E eu gosto muito de lembrar desse diagrama, né? Então, se determinada condição for atendida, eu entro num loop aqui, eu sigo essas instruções. Se não for atendida a minha condição, eu vou seguir para o próximo passo, tá? Só voltar um pouco aqui, eu tenho que definir no range, eu tenho que definir o meu stop, né? Por que que é obrigado a definir o stop? Porque senão isso aqui ia gerar um loop infinito. Então, por isso que a gente tem que definir o stop, né? Senão seria um loop infinito, tá? Voltando aqui para o while, então como eu defini? Né? Defini uma variável x, o n vai ser inserido ali pelo usuário, e o contador também da mesma forma vai contar quantos vão ser os múltiplos de 3, tá? Então, while x menor ou igual a n, então enquanto x for menor ou igual ao n que eu defini, que eu vou usar como exemplo 10, né? Se o resto da divisão de x por 3 for 0, o contador recebe mais 1. E aí, como no for in range, ele automaticamente ele vai pegando um a um dos elementos, né? Ele pega o primeiro elemento, automaticamente ele passa para o segundo, passa para o terceiro. Então ele faz essa questão, esse loop meio que de forma automática. Já aqui no while, eu tenho que definir o loop, né? Então o meu x, depois que eu faço essa primeira verificação, eu vou adicionar mais um, né? Então o x vai começar em 1, né? Aí ele vai ser a primeira verificação, eu faço com 1, é dividido por 3? Não. Então eu vou para o próximo. Aí eu somo mais 1, aí ele vai fazer a verificação com 2. 2 o resto da divisão é 0? Não. Então aí eu passo para o próximo, vai para 3. 3, o resto da divisão por 3 é 0? Sim. Aí o contador recebe 1 e o x recebe mais 1 de novo, vai para 4. Até que o x seja menor, enquanto, né? O x seja menor ou igual ao número que eu defini. Eu quero até 10. Então, quando ele for até 10, ele ainda faz aqui esse loop. Quando ele soma e dá 11, ele já não atende mais a condição. E aí ele encerra esse bloco e vai para o próximo, que seria o print contador. E aí finaliza o programa, certo? Principais diferenças aqui, né? Então a gente pode ver que o while eu precisei utilizar duas linhas a mais, né, do que o for. Por quê? Porque o for ele já tem meio que de forma automática essa questão da lista, né, de fazer uma repetição 1 a 1 aqui na lista. Então, para que seja mais eficiente, né, nessa situação problema, o for ele parece ser mais eficaz, mais eficiente, né? Ele usa menos linhas de comando para poder executar a tarefa que eu preciso, tá? Eu vou tentar abrir aqui para vocês o for, certo? Então aqui a programação que eu fiz, tá? Deixa eu só conferir. N contador for in range, eu defini 1, N mais 1, tá? Que a gente definiu. Print, eu deixei o print aqui
para a gente saber quais números ele está imprimindo, tá? Da lista ali, qual que ele está imprimindo, tá? Então vamos fazer aqui. Então, vamos lá, eu tenho que definir um número, que é o n. Vamos definir 10, tá? Então ele, ó, nessa situação, ele vai imprimir 1. Por quê? Porque eu defini o 1 aqui, ó. Então, eu defini como ele começa com o primeiro elemento 1 da lista. Então, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai fazer a verificação de cada um até chegar ao 10, né? Que é o último elemento aqui nosso da lista. E aí ele retorna o print contador. Foram 3. Então, dos 10 números, das 10 verificações aqui que ele fez, ele trouxe 3 elementos que são múltiplos de 3, que é o 3, o 6 e o 9, né? Vamos ver a outra estrutura. É a estrutura while, né? While. Ver se está certo aqui. X, definiu x, né? X1 começa que vai ser o inicial. N, que é o definido pelo contador, pelo usuário. Contador igual a 0. Então vamos testar aqui. Vou definir 10 também, né? Número 10. E aí ele já retorna para mim o 3, né? Por quê? Porque ele fez a mesma coisa, só que ele vai somando 1 a 1, né? Eu posso tentar, para a gente poder visualizar melhor aqui, print x, né? Então o meu x ele começa em 1, certo? Então, vamos lá, 10. Vamos lá, ele começa em 1, ele vai imprimir 1. E cada vez que ele passa aqui nesse while, aqui, nesse loop, ele vai recebendo mais 1, 2, 3, 4, 5, até receber 10. Que é a última condição que faz com que ele permaneça dentro desse loop. A partir depois do 10, ele já passa para o contador. Então essa é a principal diferença entre as duas estruturas. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.